Ok. Então, gente, a vantagem da dieta vegetariana é esta: ela previne doença crônica não transmissível. Doença crônica não transmissível, quais são elas? Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer, que mais? Obesidade, né? Claro que, gente, existe vegetariano que é obeso, existe vegetariano hipertenso, mas assim, a prática alimentar de um vegetariano não é para que ele tenha obesidade, para que ele tenha. Mas a gente sabe que existe uma tendência genética, né? Não é só o ambiente, embora o ambiente tenha uma grande influência. Quais as vitaminas e os minerais que a gente mais ouve falar, né, com relação ao vegetarianismo? Ferro, cálcio, zinco, ômega 3, vitamina B12, que não está aqui, proteína, né? Mas aí não entra nas vitaminas e minerais. Falando então do ferro. A gente sabe, a gente acabou de estudar esses dias, que o ferro M é absorvido de 10 a 30%. Ainda a gente vê mais estudos relatando de 20 a 30 do que 10, embora a gente vai encontrar estudos de 10 a 30, tá? E o não M pode ser absorvido de 2 a 15, o comum é a metade disso, 8%. Se a dieta tiver alta disponibilidade. Então, a tendência, né, quando a gente pensa no vegetariano, se a gente pensar que o ferro M é absorvido em maior quantidade e que ele está presente em produtos cárneos, então, teoricamente, a gente pensaria, se o vegetariano não come carne, ele deixa de consumir o melhor ferro e, consequentemente, ele pode ser mais suscetível à anemia, né? Então, os estudos mostram que a dieta vegetariana tende a ter mais ferro, porque ela é baseada numa grande quantidade de leguminosas. Então, por mais que a pessoa, se a gente for ver quantidade, ela vai estar comendo mais ferro não M. Mas, em compensação, ela também ela consome mais vitamina C do que o onívoro. Claro, se é o vegetariano que tem essa responsabilidade, né? Como a Ju citou aí. Vegetarianos, então, têm maior prevalência de anemia do que o não vegetariano? Os estudos mostram que não houve diferença com relação ao estoque de ferro, a hemoglobina, hematócrito, entre onívoros e vegetarianos. A flora colônica dos vegetarianos é mais ácida também, por conta de maior ingestão de fibra, maior quantidade de ácidos orgânicos que são produzidos pelos pré-bióticos, né? Então, a flora deles é mais favorável à absorção do ferro também do que a do onívoro. Então, por mais que o onívoro consuma o alimento que tenha mais ferro M, talvez a disponibilidade do ferro não M pode se igualar a essa questão do ferro M do onívoro, porque o onívoro não tem essa pode, não é que ele não tem, essa qualidade no sentido de consumo de fibras, pré-bióticos em geral, tá? Claro que tem, gente, eu não quero que vocês pensem que agora, para ser saudável, a gente tem que ser vegetariano, não. O onívoro tem condição de ser saudável, o vegetariano tem condição de ser saudável. As recomendações que a gente pode dar com base no ferro: consumir leguminosas diariamente, consumir vegetais e frutas ricas em vitamina C, usar frutas de sobremesa e manter vegetais crus além dos refogados, porque o refogado já vai ter uma perda de ferro, né? E o cru a gente consegue conservar isso um pouco melhor. Com relação ao cálcio, a ingestão dele costuma ser maior nos lacto-vegetarianos do que em onívoros, porque já que o lacto-vegetariano consome leite, então ele vai consumir uma quantidade maior do que o onívoro. Então, o cálcio não é um problema, né, para o lacto-vegetariano, mas ele também não é um problema para o vegetariano,
né? Porque assim, a gente encontra cálcio em algumas frutas, em algumas oleaginosas, né? Sementes, gergelim, amendoins, castanhas, né? Então, os veganos costumam ter baixa ingestão de cálcio, os veganos aí, embora a gente consiga, calma que já vamos falar dele melhor. E eles, com dieta equilibrada, ingerem cálcio adequadamente. Tudo é uma questão de estratégia, né? Por isso a importância do nutricionista acompanhar o vegetariano. Porque às vezes ele fala, não, isso eu não preciso, né? Mas ele não sabe qual é a fonte que ele poderia colocar no lugar daquilo que foi retirado, tá? Alimentos que podem ser recomendados: tofu, feijão branco, gergelim, quinoa, aveia, amêndoas, castanhas em geral, vegetais verdes, são ricos em cálcio. Também é importante ter a vitamina C, que para o vegano, para o vegetariano responsável, isso não seria um problema. Outros alimentos que têm cálcio em melhor biodisponibilidade, raiz do nabo, couve, repolho, couve de Bruxelas, não é assim uma coisa tão habitual, mas existe, tá aí, a gente também, quem é vegetariano geralmente consome. Você consome a couve de Bruxelas, Ju? Não? Você encontra fácil aí em Apucarana? Não encontra? Sabe que aqui em Jandaia eu encontro, menina. Não, aqui em Araponga, eu moro em Ai, Araponga. desculpa, eu erro, eu Mas, erro. para falar a verdade, eu não sei se encontra fácil, porque eu nunca procurei. Ah, sim. Tem a Mas, couve-flor. assim, não é uma coisa que está sempre à minha vista, sabe? Ah, sim. Não, também não é minha. Aqui em Jandaia também só tem uma frutaria que tem. Não é também tão comum, né? Aí tem a couve-flor, brócolis, castanha do Pará, os vegetais verdes também. É, uma outra recomendação, outras, né? Reduzir o leite de soja, consumir leite de soja fortificado. Hoje os leites de soja são fortificados. O que que a gente tem que tomar cuidado? Com aqueles leites de soja saborizados lá, que eles são riquíssimos em açúcar, né? O que mais tem nele é doce. Então, assim, que seja o tradicional. Reduzir o sódio, porque o sódio, ele aumenta a excreção de cálcio. Consumir alimentos integrais para manter a flora intestinal mais ácida e melhorar a absorção do cálcio. E evitar alimentos ricos em ácido oxálico. Eu vou falar da beterraba, mas principalmente a folha da beterraba, o espinafre, a selga e o cacau, tá? Pode ser consumido, gente, mas assim, não precisa todos os dias comer, inserir a beterraba ou a folha da beterraba, porque hoje a gente também preza muito pelo aproveitamento integral dos alimentos, né? A gente sabe que a gente alimentaria milhares de pessoas com tanto de talo e folha que a gente joga fora, né? E são partes realmente nutritivas. Só que, em especial, a folha da beterraba e o espinafre, a folha da cenoura também, são inibidores de alguns nutrientes, tá? E o cálcio é um. Mas também a gente não vai só viver deles, certo? O zinco, os vegetarianos costumam ingerir menos zinco do que os onívoros, porém acima da RDA. Então, assim, por mais que eles consumam, deixem de consumir carnes, então a ingestão de zinco fique menor, ainda assim eles conseguem consumir o zinco acima da recomendação. Então, não é um problema, tá? A recomendação de zinco para homens onívoros é de 11 miligramas, para os vegetarianos 16,5, e para as mulheres é 8 e para as vegetarianas 12. Então, a recomendação aumenta um pouco, mas é possível fazer isso também tranquilamente, através da dieta. Melhorar a biodisponibilidade do zinco da dieta, evitar deixar excesso de ácido fítico, né? Os grãos deixar sempre de molho antes da cocção. E a gente tem muito grão, né, gente? Quais os grãos que você mais usa aí, Ju? Feijão Feijão de vários, ou todos os só usa tipos. mais o É, carioquinho? feijão vá. Não, eu uso. Carioquinha é um que eu não tenho muito hábito. Eu compro rosinha
Faço salada de feijão branco, de Ai, adoro lentilha, salada de feijão branco. grão de bico sempre, tem todo dia em casa, de algum jeito, Ai, é uma ou molho delícia, né? branco, ou eu faço molho branco dele, ou eu faço pastinha, que a gente passa no pão todo dia de manhã, ou salada. Hoje eu fiz ele ensopadinho no lugar do feijão, sabe? Uhum. Quinoa, Usa né? lentilha também? Não. Mas lentilha, Uhum. normalmente ou eu faço ela ensopadinha com linguiça vegana, ou eu faço ela em salada, assim, com é, pimentão, né? Uhum. E o trigo, Tipo e o um grão de trigo, vinagretezinho. Ju, você consome? Não, quando eu vou fazer quibe, alguma coisa assim, eu substituo pela quinoa. Eu tento dar ninguém tem problema com glúten aqui, mas assim, por questões de saúde mesmo, assim, né, diminuir a inflamação, essas coisas, eu acabo, Evitando. o que dá para substituir, eu substituo, entendeu? Não que a gente não coma, mas, por Uhum. exemplo, aqui todo mundo se adaptou super bem de usar, em vez do trigo, usar a quinoa cozida. Então, Ah, sim. tabule, essas coisas, eu sempre faço com a quinoa. Entendi, entendi. O germe de trigo você consome ou não? Não, quase nada de trigo. Uhum. Eu uso, quando eu vou usar trigo, eu uso a farinha de trigo mesmo, sabe? Se eu for fazer alguma receita que vá trigo, eu uso a farinha de Eu uso a trigo. Não uso farinha. nem a integral, eu uso a normal Tá mesmo. normal. Então, consumir o germe de trigo, grãos integrais e castanhas. E aí, com relação a B12, gente, comum baixo, é comum baixo consumo de B12 pelos vegetarianos. Esse é o nutriente que mais a gente tem que dar atenção no sentido assim, porque os outros a gente é, eles podem ficar deficientes sendo um resultado de dietas mal planejadas. E a B12, ela realmente é um nutriente que vai ficar deficiente em algum momento no vegetariano, tá? Então, por conta disso, ela que realmente vai precisar. Essa sim, quando falar aí, provavelmente vai ter deficiência de B12, provavelmente, se não for cuidar, tá? Então, essa vitamina é estocada no fígado, hoje não, sempre estocamos ela no fígado. Ele pode se manter estocado em uma quantidade saudável sem deficiência, gente, por até 5 anos. Então, assim, aquele vegetariano, por isso que é importante, quando você consultar um vegetariano, você perguntar há quanto tempo ele é vegetariano, porque aquele vegetariano que há 1 ano é vegetariano, ele vira muitas vezes e diz: Não, eu não tenho deficiência de B12. Realmente, ele não vai ter com 1 ano, né? Mas depois de 5 anos ele pode ter. Depois de 3 anos, esse risco já é bem maior. Então, assim, quando eles chegam e dizem, eu sou vegetariano há 1 ano e fica tranquilo porque comigo a deficiência não acontece, aí a gente alerta eles sobre isso realmente. Até 3 anos é muito raro aparecer alguma deficiência de B12. Mas depois disso, igual a Ju já faz 5 anos, né? Provavelmente você faz suplementação de B12. Você faz via oral ou você faz intramuscular? Eu faço oral, porque como eu faço desde o começo, Ah, então não tem que nem agora eu necessidade, tive né? que parar, porque ela tá tão alta, ela tá acima de 900. Aí eu dou uma paradinha, Uhum, sabe? entendi. Espero um pouco, então eu sempre vou controlando com exames, né? Então nunca chegou ao ponto de ter que fazer intramuscular. Certo. Então, a vitamina B12 é sintetizada exclusivamente por bactérias. Ela depende do ácido do estômago. Ela depende do fator intrínseco que é produzido pelo fundo do estômago. Geralmente, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, né, resseccionam ou isolam uma parte do estômago, deixam de produzir o fator intrínseco e daí deixa de absorver a B12. Então, aí
Por isso, a gente vê bastante pacientes da bariátrica também precisando da suplementação de B12. É necessário integridade intestinal, porque a absorção é feita lá no final do ilho, né? A gente sabe que o intestino é formado por duodeno, jejuno e ilho. O duodeno faz muita digestão, jejuno faz digestão e absorção, e ilho faz absorção. E a gente precisa de um ilho muito saudável para que ele consiga fazer essa absorção. Então, já que a B12 é um nutriente não consumido pelo vegetariano, eu preciso que o que ele consuma seja absorvido. Então, eu preciso de um ilho adequado. Então, assim, a própria alimentação rica em fibra, né, composta por todos os nutrientes, com baixo açúcar, baixa gordura saturada, gordura trans, são alimentos, como que se diz? Alimentos que tornam a integridade intestinal melhor, tá? A presença de doença autoimune, como a anemia perniciosa, também vai diminuir vai aumentar o risco de deficiência de B12. Quais são os sintomas da deficiência dessa vitamina? A pessoa fica irritada, agitada, depressiva, cheia de manias. Gente, geralmente não é uma regra, tá? Mas as pessoas que tendem a ter toque, manias, são pessoas que podem ter isso devido a... não, tem isso e desenvolver a deficiência de B12, tá? E pode ter prejuízo na cognição e coma. Então, fora isso, dor muscular, tá? Que não está escrito aí. Mas muitas vezes o paciente, ele relata uma dor, um cansaço, uma indisposição, já foi investigado de tudo, muitas vezes pode ser a deficiência da B12. Acompanhar B12, né? Havendo deficiência sintomática ou não, deve ser acompanhada. Recomenda-se suplementação com a forma injetável. Por quê? É a forma mais eficiente, mas vou dar o exemplo da Ju. Se o paciente, desde o começo, faz a suplementação antes de entrar em deficiência, raramente vai precisar de injetar B12. Mas se atingiu deficiência, gente, é melhor fazer injetável. E a gente não pode prescrever B12 injetável. Quem prescreve é o médico, tá? Na deficiência sintomática, mas também temos a forma oral, tá? Mas para quem tem deficiência, ela vai demorar um pouco mais para essa deficiência revertida. Então, a deficiência sintomática é recomendado 1.000 microgramas por dia por uma semana, e depois dessa uma semana, 1.000 microgramas por semana. E daí mantém com 1.000 microgramas por mês. É reservada para casos neurológicos evidentes também. A dose oral também pode ser de 2.000 microgramas por dia, por pelo menos 3 meses. E alguns estudos mostram o mesmo efeito dessa quantidade da dose injetável, tá? Então, 2.000 microgramas por 3 meses equivalem à dose injetável. Por isso que é um pouco mais demorada a oral, demora 3 meses pelo menos. Qual seria um dos efeitos colaterais? Espinha, acne. E para manutenção, tem as opções de dose oral, que é o comprimido diário, pelo menos 5 microgramas da vitamina D, tem o comprimido semanal, 2.000 microgramas, e o uso dos alimentos fortificados. Só certifique-se de que o consumo do mesmo irá atingir a ingestão diária recomendada. Eu já vou adiantar para vocês que com alimentação é muito difícil a gente atingir a RDA de vitamina B12, tá? Ou pode ser o uso de uma única aplicação intramuscular de 5.000 unidades internacionais a cada semestre. Então, assim, quando se tratar de via oral, a gente pode fazer a prescrição. Mas se for um caso de deficiência que a gente precisa, com sintoma, gente, não dá para esperar 3 meses para essa deficiência reverter. Aí a gente geralmente trabalha com o médico já, ou encaminha para o médico de hábito da pessoa com
relatando a deficiência comprovada pelo exame, para que ele possa prescrever isso aí, tá? Avalie se o complexo B que prescreve contém B12. Gente, geralmente não tem, vocês acreditam nisso? Uma coisa é dar complexo B, outra coisa é dar B12. Tá? Então, sempre fique atento. Não é porque vocês vão dar aquele remédio, aquela suplementação lá, complexo B. Tem muitos que não vêm com a B12. Então, busquem quais que vêm para poder fazer a prescrição correta. Professor, e Avalie se... normalmente esses prontos, eles têm uma dosagem bem baixinha. Só Aí você para tem que dizer tomar que tem. muito. Hã? Aí normalmente você tem que realmente mandar Toma muito. Só que manipular. daí você acaba tomando muito dos outros do complexo B, que não tem Exato, necessidade. Né? Então, por isso que a B12 a gente deveria tratar de forma isolada mesmo, suplementar ela, em vez de complexo B, né? Até porque, gente, não existe suplementação ainda para prevenção. Não existe suplementação de prevenção. Existe suplementação para corrigir deficiências. Assim, eu vou lá comprar um vitamina de A a Z, minerais de A a Z, porque acho que é bom, né? Gente, tem uma alimentação adequada que é melhor do que você gastar com isso daí, né? Nada substitui a forma sintética, gente. Nada substitui. Até porque os alimentos, eles vêm completos, eles vêm um mix de nutrientes. Você vai comer uma banana, você não come só carboidrato, você consome vitamina B1, B2, vitamina C, carboidrato, fibra, cálcio. Então, a gente precisa saber que o alimento ele pode ser usado como remédio, né, gente? Já dizia Hipócrates, faça do seu remédio seu alimento, do seu alimento seu remédio. Então, avalie se há corante chamado Carmim, né, que ele é um corante que, como ele vem do inseto, né, pode ser que o vegetariano não aceite consumir o suplemento, a suplementação de B12 que contenha ele. Então, assim, na hora que for prescrever uma suplementação, entre em contato com algumas farmácias para você falar para o paciente, olha, essas 3 farmácias não usam nenhuma fonte animal para suplementação, tá? Então, a gente precisa... porque o vegetariano vai questionar a gente disso daí, certo? Você também não come mel, né, Ju? Você falou? A B12 manipulada, então, deve ser feita numa farmácia confiável, que você tenha contato, né? Porque, assim, é muito ruim você trabalhar e falar uma coisa, a pessoa chega lá, a farmácia não cumprir, né? E outra, existe uma responsabilidade com isso daí. A pessoa opta, é uma escolha dela, a gente não tem que falar que não faz e fazer também. Então, mas a gente também tem que dar opções, tá, para os pacientes. A gente nunca pode, vai naquela loja, né? Dê sempre 3 opções de cada coisa que vocês indicam. A profissional que atende a minha nutricionista, né, ela já tem uma visão mais aberta, né? Ela atende muitos vegetarianos, veganos, atletas, veganos e tal. Então, assim, ela já tem uma farmácia com a qual ela trabalha mais, mas ela sempre já especifica o que ela quer dentro que a gente faz tudo manipulado, né? Então, a cápsula, inclusive, para que não use gelatina, sabe? Para que não use... Ela já deixa não, tudo geralmente bem é o correto a se fazer. E a farmácia, ou ela faz de confiança, ou ela perde todas as indicações da profissional, né? Com certeza. Porque são clientes que vêm praticamente de graça, vamos dizer assim, né? Já vem... Com certeza. Do consultório direto para lá. Sim. Não, existe essa responsabilidade, né? Assim, por isso que as farmácias onde você vê que são mais indicadas, tem mais clientes, a gente acaba indo, porque são as que provavelmente são fiéis ao que fazem, né? Deixa eu... Opa!
Então, as recomendações de B12 é de 2,4 microgramas, a gente está falando, tá, por dia. A necessidade de absorção é de 1 micrograma por dia. E os teores de vitamina D, B12 para ovo-lacto-vegetarianos, né, são esses aqui. Né? Então, aquele que come ovo e queijo, a gente consegue, ovo e leites e derivados, a gente consegue chegar ainda a vitamina E, a gente consegue protelar a suplementação. Mesmo assim, eu, enquanto nutricionista, Ana Helena, acho viável, sempre, desde o primeiro mês que o vegetariano chega no consultório, já pedir os exames, e, claro, se tiver alto, não suplementar, mas se vê que ele tende a cair, nesse último semestre reduziu, mas está alto, mantém. Mas se a segundo semestre a redução continuou na mesma forma, faça suplementação de manutenção. Evitar confiar em alga como fonte de B12. Você usa alga, Ju? Já foi te indicado ou não? Como fonte de B12, não. Ótimo. Consumir alimentos fontes de B12, shoyu, miso, levedura de cerveja, tofu, PTS, mas assim, gente, não dá para a gente pensar que vai resolver deficiência com esses alimentos, tá? Consumir levedura os alimentos. Já. Hã? Levedura eu como. Levedura, não né? como. Você come ela como, Ju? Como fonte. Eu uso ela para fazer as coisas que eu quero que tenham sabor de queijo, por exemplo, requeijão, molho branco. Meu marido gosta de colocar em cima do arroz e feijão mesmo, assim, como se fosse uma farofa, sabe? Sim. E coloco em cima do macarrão como se fosse queijo ralado, sabe? Ah, legal. Minhas filhas gostam também bastante. E as suas filhas também seguem a mesma alimentação que você tem, você e seu marido? Ou elas comem carne? Aqui em casa, todo mundo segue a mesma alimentação. Eu deixo o ovo aqui disponível quando elas pedem, eu faço. Carne não tem. Ah, tá. Agora, quando a gente vai em churrasco, restaurante, casa de vó, essas coisas, elas escolhem o que elas querem comer. Ah, entendi. Entendi. Eu não proíbo, entendeu? Tá certo. Consumir alimentos enriquecidos, como leite e o suco de soja. Cuidado com a palavra suco de soja, hein? É melhor aquele, o tradicional, lá, sem adição de açúcar. Utilizar suplementos. E quando suplementar, na verdade? Gestantes e crianças vegetarianas, geralmente. Gestantes sempre, crianças muita atenção, muita mesmo. Os vegetarianos que optam por não fazer suplementação, dosagem sérica pelo menos anual, porque tem os que optam, infelizmente, tá? Os exames laboratoriais para esses vegetarianos, leucograma com menor contagem de linfócitos. Gente, eu esqueci de dar o intervalo. Vocês querem parar aqui? Se quiser continuar, por mim, tudo bem. Então, vamos Para continuar. mim, pode continuar. Então, vamos lá. Então, exames laboratoriais. Leucograma com menor contagem de leucócitos e nenhum bastonetes. Ureia dentro dos limites da normalidade. Então, a gente pede ureia, deve estar no limite. A albumina sérica geralmente é mais elevada do que do onívoro, mas dentro dos limites da normalidade, porque eles acabam comendo mais proteína. Ferritina mais baixa do que onívoros, mas não a ponto de causar uma deficiência de ferro. Lipoproteínas mais baixas. O que são as lipoproteínas? Colesterol, tá? Então, as lipoproteínas mais baixas, quer dizer, o colesterol vai estar mais baixo, o VLDL mais baixo, o LDL mais baixo, e o bom colesterol vai estar mais alto. Então, existe uma relação melhor do colesterol ruim para o colesterol bom, exatamente por essa prática de pouca gordura animal. Níveis séricos reduzidos de B12, isso aí a gente encontra mesmo, geralmente. Níveis elevados de homocisteína, a gente precisa cuidar com a homocisteína.
E uma das coisas que consegue controlar o nível elevado de homocisteína é vegetais verdes escuros, tá? Por conta do ácido fólico. E a homocisteína elevada em homens tende a doença cardiovascular e em mulheres em fase fértil tende a problemas do tubo neural, né, quando grávidas. Então, isso é uma coisa que a gente pode encontrar a nível elevado de homocisteína e isso não é bom. Então, o ácido fólico deve ser consumido diariamente, que é a vitamina B9, tá? Níveis elevados de ácido metilmalônico e níveis reduzidos de transcobalamina. Então, no Brasil, o mais comum é a dosagem sérica de B12, mas a gente pode, assim, vocês não precisam pedir todos esses. Os que mais nos interessam, né? A ureia é importante por conta da função renal, a albumina é importante por conta do estado nutricional, a ferritina por conta do ferro, a relação de colesteróis, a B12 e a homocisteína. As outras duas é mais voltada para a área médica. Mas, assim, vocês não precisam pedir todos, mas o paciente relatou algum sintoma, né? No mínimo a B12, mas quer investigar algo que ele relatou, né? Então, nós temos essa gama de exames aí, tá? No Brasil, o mais comum é a B12, a referência de 200 a 900 pg por ml. Os níveis séricos devem ser mantidos acima de 490. Da Ju está mais de 900, né, Ju? E aí, algumas recomendações para planejamento de dietas, né? O indivíduo deve atingir o valor mínimo de ingestão de nutrientes. Esse aí é para um exemplo de uma dieta de 1.500 calorias e 60 gramas de proteína. Gente, 1.500 calorias é uma quantidade relativamente baixa, tá? Precisa ser calculado de forma individual, e se a pessoa faz atividade física, a quantidade proteica com certeza vai ser maior do que 60. A gente tem que fazer daí um cálculo de pelo menos 1,2 gramas de proteína por cada quilo, ou no mínimo 0,8 gramas de proteína por quilo. Porém, o vegetariano vai ser maior do que 0,8 gramas pela digestibilidade da dieta dele, né? Esse dia nós calculamos a digestibilidade de algumas dietas, e a digestibilidade de dietas vegetarianas é maior do que 0,8. Quando é onívoro, a gente dá pelo menos 0,8 grama por quilo por dia. Se a pessoa é praticante de exercício físico, no mínimo 1,2 gramas por quilo por dia, no mínimo, tá? E o máximo, professora? 2,5 gramas por quilo por dia. Mas se é vegetariano, essa recomendação é um pouco maior, tá? Isso é só um exemplo, tá? Preferir dos grupos dos cereais para atingir 1.500 calorias, 6 porções, né? Lembrando que preferir sempre os integrais pelo guia, e uma porção equivale meia xícara de grãos cozidos, uma fatia de pão, mas tem várias outras equivalentes, né? Leguminosas, oleaginosas, nozes, laticínios, 5 porções ao dia, lembrando, né, dessas porções: um ovo é uma porção, uma xícara de leite é uma porção, 1/4 de xícara de nozes, metade de xícara de feijão cozido. Aqui não é grupo das proteínas, tá? É grupo dos vegetais e tubérculos, né? 4 porções, verduras e legumes. Grupo das frutas, pelo menos 2 porções de frutas. Grupo do óleo, né? Pelo menos 2 porções. E aí o óleo de qualidade, né? Incentivar alimentos ricos em zinco, ferro e principalmente cálcio quando a dieta for vegana. Incentivar fontes de B12 sempre, cuidar dela sempre, suplementar sempre, que é o que mais a gente tem que cuidar. Fora isso, gente, dieta variada,